Antigo de Buenas, atual Universo. Versus podcast. Sobre espiritualidade, expansão da consciência. De maconha eu manjo. Conhecimento. Aliás, tem droga ali em cima da mesa, hein? Pergunta pra vocês todos aí. Não é droga, não. Rapé, né? Tenho observado que no começo os podcasts todos eram de assuntos gerais. Como o Flow começou falando cada dia de um assunto diferente, os podcasts começaram a fazer da mesma forma. E de um tempo pra cá isso mudou, né, Rick? A gente vê, como eu falei, como o Pi falou, que se mantém só os que já são muito grandes, né? Fazendo isso. Inteligência Limitada, o Flow, que se mantém fazendo assim. Mas todos que vêm começando de um tempo pra cá, entenderam que é necessário nichar para atingir um público, né? Que se você fala de tudo, você acaba falando de nada e você não atrai ninguém. Mas ele tá escorrendo o caso do rapé. Do rapé. Grande Acabei rapé de sagrado. consagrar um rapé. Né? Rapé, né? Tô na força. A pergunta vai na força, hein? E como eu falava, a gente vê essa galera que vem fazendo podcast agora, o podcast tem crescido muito, mas a galera toda nichando o podcast, o público, o tema, pra conseguir atingir um público, né, Pi? E a nossa pergunta pra vocês é o seguinte: como é que vocês enxergam isso que a gente acabou de falar? E como é que vocês veem esse mercado de podcast daqui pra frente? Resposta dos quatro, hein, seus noia? É nóis. Chamando a gente noia e eles com droga em cima da mesa. É só para pensar. Eu quero dar esse rapé, parece um bumerangue, viado. Que porra é essa? Você nem que é rapé, cara. Vou colocar foto. Bota a foto. Bota aí. Mano, ficou uma situação muito chata, velho. Quero ver, mano. Mano, essa pergunta deles é muito boa, cara. A gente vai... É muito boa. Eu ia falar sobre isso. Nem fudendo. Vocês estão vendo a foto? Tô vendo. Caralho, pensei que era o Sidney Magal, tá ligado? My honest reaction. Gente, eu estou bem chocado com isso. Eu não sabia disso, não. Eu escrevia, em vez de apagar o amor, eu escrevia cu do lado, tá ligado? Cusão. Então, Não, ele não é cuzão, não. Se eu fosse o Igor, se fosse você, eu escrevia. Você é meu amigo, caralho. Tá. É verdade. Meu pau não tá bom, então. O Podpah também tem uma que é os dois paus do Igor do Mítico se abraçando. Pô, mas na moral mesmo, tipo assim, ele fez o Monark ali, tá ligado? Só que, porra, ele podia ter feito o Monark com um tatuador mais da hora, né, velho? Não, mas isso aí, galera, infelizmente vocês caíram no pai da mentira, né? Isso aí é só o decalque. Caralho. Nem fudendo. Tá com sangue aí. Enganou a gente. Caralho. É verdade, galera, cara. é só decalque, mano. Caralho, foi baitado, mano. Mas teve gente... galera. Mas teve uns membros aí deles que tatuaram o Monark já também. Não, vamos fazer um corte, já que eu caí no conto do Vigário, vamos fazer um corte dessa porra. Mano, olha o que o Igor fez nas costas, velho. Ele fez a tatuagem do Monark. Cara, então, não, mas eu já falei isso. Por isso que eu saí do Flow. Mano. Nossa! Caraca, mano, os caras do Flow foram cuzão contigo. Caralho. Foram. Caralho, aí é foda. Qual foi, Flow? Eles chamaram esse artista em vez de me chamarem pra fazer o... Um absurdo, não. Se tivesse chamado o Pixel, ia ficar 10 mil vezes melhor isso aí, cara. Olha isso aí. Então, Corretão mesmo. Então, o cara é 10 mil vezes melhor. Eu ia falar, não faz não, viado. Pois é, cara. Porra. Cara, mas agora respondeu os carinha lá. Vamos responder. Vamos Quem responder. começa? Eu acho que cada um tem uma visão só. Mano, então, como eu sou o cara, assim, eu sou o nerd dos dois, entre eu e o Pixel, eu sou... Nossa, olha o cara, olha o nome que o cara botou no... Nossa! Muda aí meu nomezinho, coitado de mim. O pessoal não vê o seu nome. O pessoal não vê o seu nome, não. Ah, tá. Aí, seu nome é só eu tenho uma resposta pronta pra isso, que eu penso há um tempo, mano. Então, como eu não tenho a resposta pronta, eu vou falar pra não perder a linha de raciocínio. Pode ser? Beleza, pode mandar. Beleza, a gente manda os dois. Eu vejo muito que, tipo assim, quando você tá começando, inclusive, tipo, canal, qualquer coisa que você tá fazendo, eu acho importante você ter, tipo, um público-alvo ou um assunto específico para as pessoas começarem a ver
por causa do assunto. E é tipo assim, não é todo mundo que de primeira que vai com a cara de quem tá assistindo, tá ligado? Pode ser que no primeiro podcast as pessoas viram eu e o Pixel falando e, tá ligado? Tipo, foda-se, a gente tava pelo cara. Aí depois ela vê outra pessoa que ela gosta, que é do mesmo meio, e aí ela já começa a falar, pô, mano, esses moleque de novo, pô, da hora. E aí, com o passar do tempo, que elas vão começando a gostar. Então, tipo assim, é muito difícil, você tem que ser muito foda, tipo assim, insanamente carismático pra alguém olhar um vídeo seu de primeira e falar, caralho, principalmente quando o assunto principal não é você. Quando a gente tá fazendo um podcast, nunca é exatamente sobre a gente fala ali, a gente conversa, a gente entrevista, tipo, no meu caso eu e do Pixel, a gente realmente faz uma entrevistinha junto com a conversa. Então, assim, nunca é exatamente sobre a gente. Às vezes a gente fala um pouco sobre a gente fala sobre visões nossas, mas nunca é a gente, é a pessoa. Pro primeiro cara que vai entrar lá, vai ser sobre o cara. A primeira pessoa que entrou vai ser sobre o cara. Aí o cara vai começar a acompanhar e vai falar, mano, não, o Rabbit Stories é legal. Assim, tipo, porra, prefiro se o Lucas Notícias colou, eu prefiro ver no Rabbit Stories, tá ligado? Aí se torna sobre o podcast, tá ligado? Por exemplo. Saquei, porque é muito sobre isso, tá ligado? Tipo assim, quando você tá fazendo um podcast, inclusive demora mais pra crescer justamente por causa disso, porque nunca é sobre você, é sobre as pessoas que você entrevista. Então, se você consegue entrevistar alguém, sei lá, no nosso caso, a gente entrevistou o Digo e o Putones, tá ligado? Foi muita gente, só que a gente entende que essas pessoas que foram, não foram exatamente... por causa do Rabiscos. Eles foram por causa do Digo, e algumas dessas pessoas que conheceram a gente pelo Digo continuaram, tanto é que a gente recebeu muito comentário, tá ligado? De tipo assim, nossa, vim pelo vídeo por causa do podcast com o Digo e conheci vocês. Aí, pô, da hora, tá ligado? Do caralho, que bom, deu certo. Mas, tipo assim, a gente tem que muito entender isso, sabe? Tipo, enquanto um canal de podcast demora, sei lá, 2 meses pra pegar 1.000 inscritos, um canal que faz com a mesma frequência que a gente e faz, tipo, com a mesma qualidade, assim dizendo, estaria muito maior se fosse só sobre a gente, tá ligado? Sim, cara, é verdade. Não, vocês tocaram num ponto, né, mano? Assim, porra, a gente, por exemplo, vou falar rasamente sobre a nave nesse ponto, porque eu acho que a gente já falou pra caralho em vários episódios disso, né, Di? Mas, assim, por exemplo, a gente demorou um tempo pra entender, no caso, o nicho que a gente tava querendo, né? O público do nosso nicho, né? Encontrar o público do nosso nicho. E a gente descobriu que, na verdade, é um grande desafio pro nosso tema, pro nosso propósito. Por quê? Porque o nosso propósito, bom, foi aquilo que a gente falou nisso e do episódio, a gente falou com vocês antes e tal. Porra, a gente viu o trabalho de vocês e o trabalho de vocês tem um potencial do caralho. Mano, você pode ter certeza. Se vocês continuarem no ritmo que vocês estão, daqui a 1 ano, vocês vão querer, tipo, foda-se a nave, tô brincando, tá ligado? Vocês vão estar lá em cima, é isso que eu queria dizer, pegou a visão? Então, assim, vocês vão estar muito estourados, porque vocês encontraram uma maneira de produzir podcast e faz isso de uma forma tão diferente, que, tá ligado? Que a gente falou, pô, o potencial deles é muito alto, eles vão estourar a bolha em breve. Então... Com certeza. A galera que a gente chama aqui é essa galera. Então, assim, o que a gente tá tentando passar pro público que passa por nós é que, se você quer ver um papo interessante com pessoas que estão próximas a estourar essa bolha, é aqui que você vai ver. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, dos 106 episódios, 70% estão a caminho ou já estouraram a bolha. É muito louco. E se a gente der um exemplo pra vocês de alguns, né? Eu não dei pro Malfas, mas acho que o Pixel te falou. O Pixel deve ter te falou? Alguma coisa? Falou. Ele falou, tipo, ele comentou que da conversa e tal, mas ele não chegou a falar exatamente. Tá? Falar 2 exemplos. Tá, 2 exemplos é bom. 2 exemplos bem fortes. Batista Miranda, o primeiro podcast dele foi com a gente, antes dele realmente estourar, vir pro Brasil e trabalhar no Estúdio Flow. Pouca gente sabe sobre isso. E... como é? Com o outro, gente? O Bag. Lá do LOL é outro também, mas o Bag é outro. O Bag é outro. Bag, o primeiro podcast do Bag, que é o criador dos Pokémon brasileiros, foi com a gente. O primeiro podcast foi com a gente. E aí, depois de 1 ano, ele veio de novo, antes de ir no Flow Games. Entendeu? Então, assim, a gente meio que revelou ele, entre aspas, vamos dizer assim, porque a gente não é grande, então a gente não fala que revelou. Mas nosso propósito é esse, pegou a visão? Encontrar essas pessoas que a gente tá sentindo que vai estourar essa bolha. Então, assim...
o nosso nicho, ele é muito específico. É uma parada que eu não conheço alguém fazendo algo parecido, entende o que eu quero dizer? E aí é muito difícil eu falar, porra, qual o tipo de público vai ver? É a galera que vê, sei lá, que gosta de ver coisas de terror? Não. É a galera que gosta de ver coisas de comédia? Não. É a galera, entendeu? A gente não consegue definir um ainda. Mas a gente fala, ó, quem tem curiosidade em conhecer pessoas que a gente aposta que estão prestes a estourar a bolha do sucesso e reconhecimento, é aqui que você vai ter a chance de ver isso, entendeu? Acontecer. Então, assim, a gente tem um público pequeno, principalmente na... Cara, eu não sei se você sentiu esse impacto, mas na pandemia é absurdamente alto o nosso público ao vivo em relação depois que acabou a pandemia. Assim, a gente tinha uma média bem fixa de ao vivo, de pessoas que ficavam vendo ao vivo. Depois que acabou a pandemia e tal, essa média sumiu, tá ligado? Baixou pra caralho, assim, de um jeito absurdamente insano. E não é por causa de frequência, porque a gente tem episódio toda semana, tá ligado? Então, assim, e aí a gente acaba tendo que optar pela pós-produção, porque a gente acredita que a pós-produção vai atrair esse público. E esse público que a gente tá atraindo, a grande esmagadora maioria hoje é offline. Então, quando o episódio acaba, ele bate no mínimo, 100 visualizações. E quando é alguém que, por exemplo, já é conhecido ali no meio, ele sobe mais do que isso. Mas a gente já tem um público offline, pegou a visão? E esse público offline que acompanha é muito legal, porque uma vez ou outra ele fala, nossa, que máximo, eu não sabia dessa pessoa. E a gente quer levar isso pra mais gente. Caralho, eu não sabia dessa pessoa. Olha, o Pixel trabalhou lá com o pessoal do Flow e com a sua galera, e ele tem um podcast que faz isso. Eu não sabia, não conhecia ele, que foda. Entendeu? E aí essa pessoa vai poder acompanhar a evolução de vocês, porque ela vai seguir vocês e vai falar, pô, eu conheci eles primeiro lá na Nave. A Nave apostou neles. A Nave acreditou no trabalho deles. E olha só onde eles estão hoje. Pegou a visão? A gente tá querendo mandar isso, tá ligado? Pras pessoas. É mais ou menos essa a nossa ideia. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, tá ligado? Eu entendo essa dificuldade, porque eu acho que... Vamos lá, eu vou falar bem da pergunta desse cara. Eu vou começar com outro princípio, que eu vou primeiro explicar o que rolou nisso tudo. Tipo, na gringa, podcast já é algo que pessoas escutavam desde sempre, desde o seu... tanto que o Spotify, ele incentiva muito mais, né? Já tinha o Apple Podcast, já tinha os caralho todo, mas o Spotify, ele sempre investiu mais na cena gringa. Quando eu falo gringa, eu falo explicitamente dos Estados Unidos e por aí vai, tá ligado? Tanto que lá no Spotify, por exemplo, um criador pequeno pode receber dinheiro. Você tá no canal de cortes da Nave Podcast. Clicando aqui você vai para a continuação desse papo. Aqui embaixo separamos um vídeo especial para você. Lembrando que aqui sai corte todos os dias. Então aproveite, se inscreva no nosso canal e venha decolar com a gente.